Saudações a todos. Vamos começar vendo alguns pontos do livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, elaborado por Sueli Caldas Schubert, né? Na dedicatória, ela coloca num dos trechos: às crianças e aos jovens que no presente preparam o mundo de regeneração do futuro, que esse seja saudável e feliz, porque, abre aspas para Allan Kardec, o Espiritismo torna felizes aqueles que o professam. E ela inicia o seu livro com o título Criança, buscando ali uma página do livro Estesia, psicografado por Divaldo Franco, em que Rabindranath Tagore nos traz: criança, quando acaricias o teu filho, agradas a ele ou te conforta a ti? Quando o teu pequeno rei chora e o repreendes, identificas a sua lágrima ou te preocupas com o teu silêncio? Quando o teu filho sonha, podes imaginar o país por onde ele viaja nas asas do sono? Saberá alguém o que pensa a criança na rápida quadra infantil? As fadas dos sonhos que habitam a aldeia na felicidade, estas sabem o que se passa com as crianças. Se abrires as portas do coração para que elas te venham ensinar, o seu canto de amor te dará música para todas as melodias que deves ofertar às tuas crianças. E ela inicia o capítulo 1, quem é a criança? Quando uma criança nasce, traz consigo, além dos traços semelhantes aos de seus pais e de outros membros da família, possíveis deficiências ou aptidões, as particularidades inerentes à sua personalidade e um projeto de vida que ela própria irá concretizar de acordo com seus pendores e potencialidades, no contexto social a que será levada a viver. Muito importante aqui essa colocação, né? Que a criança, ela traz ali as particularidades da sua própria personalidade como espírito reencarnante, né? E ela traz ali um projeto de vida. E um dos temas que nós iremos retomar em algum momento, ali dentro daquele quadro psicológico, né? Nos entendendo dentro da psicologia, que estávamos vendo nos últimos áudios, fala-se muito na individuação, que é justamente esse projeto, né, de irmos criando, emancipando a nossa individualidade, porque somos seres únicos, individuais. Cada um de nós é uma individualidade. Então, nesses estudos, nós vamos entender o que seja vivermos em família, gratos à família, juntamente com a família, mas individualmente levando, traçando o nosso caminho, porque é um caminho individual, embora feito de forma coletiva, juntos, mas cada um traça o seu caminho. E esse processo de libertação, de individuação, não permitindo que determinadas amarras apertadas na infância, por exemplo, da família, e que muitas vezes perduram essas amarras e o ser não consegue libertar-se para alçar voos mais altos, como é desejado, é preciso então que se entenda por que isso se dá. E ela está trazendo aqui justamente essa colocação, que é um dos focos aí a serem analisados, que é esse projeto de vida de cada um.
Mas vamos continuar. Todo esse conjunto a diferencia dos demais seres humanos. Ela chega ao mundo através do mesmo processo de toda a raça humana, desde a concepção até o nascimento, mas será diferente. Psicólogos do desenvolvimento infantil procuram descobrir como e por que ocorrem essas diferenças, o que as determinam e orientam, bem como os processos de desenvolvimento e amadurecimento. Observando-se, por exemplo, um grupo de crianças da mesma faixa etária, não é difícil verificar entre elas diferentes níveis intelectuais, diferentes potencialidades e personalidades que determinam todo o processo do seu desenvolvimento ao longo da vida. Essas diferenças individuais são fundamentais para os que se dedicam a estudar a criança. Muitas interrogações decorrem então. Quais as causas das diferenças individuais? Seriam hereditárias ou resultados do meio, de fatores ambientais ou de aprendizagem? O estudo do desenvolvimento da criança tem se ampliado e aprofundado bastante nos últimos tempos. No livro Mundo Maior da Criança, as autoras explicam que, abre aspas, a moderna ciência do desenvolvimento visa principalmente as mudanças comportamentais, aquilo que podemos ver. Enfatizamos aspectos da mudança que são prontamente observáveis no esforço de aplicarmos critérios científicos rigorosos a nosso estudo da criança que cresce. Fecha aspas. O crescimento físico, o progresso emocional e intelectual, o porquê do comportamento integram essa complexa pesquisa que os teóricos do desenvolvimento empreendem. Os resultados desse esforço trazem benefícios imediatos e práticos, segundo a obra citada. Isso permite avaliar-se como a criança média se comporta para aquilatar quanto uma criança se compara com a norma geral. Mas, embora os pesquisadores e estudiosos dessa importante área tentem explicar a razão das diferenças individuais, embora façam todas as comparações possíveis, invariavelmente irão esbarrar nos mesmos questionamentos. Por que isto ocorre? O que determina as diferenças da personalidade? Seriam essas diferenças um conjunto de traços herdados dos ancestrais? Nesse caso, como explicar determinadas diferenças de aptidões e de caráter que nada têm a ver com a herança genética? Como resolver ou compreender de forma plena certos bloqueios ou distúrbios psicológicos que são observados em crianças de pouca idade? Inúmeras indagações acorrem à mente. Existem mais perguntas do que respostas no campo da ciência. Eis que a doutrina espírita tem a chave do enigma humano. A criança é um espírito reencarnado. Esta é a mais revolucionária de todas as ideias no tocante à compreensão de quem é a criança. Ao elucidar esta verdade, o Espiritismo promove uma notável revolução nas deduções e métodos dos especialistas em desenvolvimento infantil. A criança não é uma tábula rasa, não é um adulto em miniatura, mas um espírito imortal, dono de um fantástico acervo de experiências decorrentes de suas encarnações anteriores. Como todos os filhos de Deus, traz em si mesma o germe da perfeição consoante
elucida Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, nos seus comentários, a questão 776. Sendo, vamos abrir aspas então para a questão trazida pelos espíritos a Allan Kardec. Sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, mas como não o foi a viver eternamente na infância. Fecha aspas. Oportuno registrar, para aprofundar nosso entendimento, a palavra do instrutor espiritual Calderaro no livro No Mundo Maior, ressaltando o processo evolutivo. Então, abrindo aspas para Calderaro, que é um ensinamento que encontramos no livro No Mundo Maior, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores, de experiência em experiência, de milênio a milênio. Não há favoritismo no templo universal do eterno, e todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. A crisálida de consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. As árvores que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende rudimentos do amor. O símio, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres que habitam o universo ressumbrarão suor por muito tempo a aprimorá-lo. Assim também a individualidade. Somos criação do Autor Divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição obra de cooperativismo entre Ele e nós, os seus filhos. Fecha aspas. Belíssimo ensinamento, falando dessa memória que vem se desenvolvendo. É um estudo muito interessante para quem tem sede de aprofundar-se em determinados âmbitos do conhecimento, né? Nesse livro, nós vemos que a memória é um trabalho que vem sendo realizado desde lá, como vemos nesse pequeno trecho que vimos, mas é uma memória que temos até dificuldade de compreensão, mas ela já vai sendo trabalhada, né? Muito antes da humanidade, ela vem sendo trabalhada. Muito antes de estarmos no reino da humanidade, a memória é trabalhada, né? E é interessante, né? Porque nós, homens por intuição, falamos e percebemos tantas coisas, né? Não temos ali memória de elefante, né? Então percebemos, os dados apontam a memória que o elefante no reino animal tem de forma diferenciada, né? E é surpreendente nesse livro quando ele fala, eu me lembro, ele trata ali das células. É colocado que as nossas células têm memória. Um dia nós compreenderemos as células do nosso corpo físico como irmãs nossas trabalhando, em trabalho. É profundo demais. As células do nosso corpo físico trabalham para nós, né? Num processo divino em que elas têm uma memória, porque as células elas desenvolvem um trabalho, cada uma está ali, está nela implantado um trabalho, um trabalho. É muito, muito interessante
E essa doutrina se faz deslumbrante para todo aquele que deseja mergulhar mais fundo nesses conhecimentos. São livros preciosos, são aprendizados preciosos, que não bastam pinceladas em comentários rápidos e pouco profundos, até por falta de conhecimento. É preciso que cada um busque debruçar-se nesses conhecimentos, né? Mas vamos lá. Portanto, quando no instante do parto um recém-nascido dá o seu primeiro choro, isto significa que um espírito se revestiu de um corpo físico, trazendo consigo uma longa história já escrita, repleta de erros e acertos, a prosseguir pelo tempo afora em sucessivas e imprescindíveis experiências reencarnatórias, escrevendo novos capítulos no laborioso processo evolutivo rumo à perfeição. Assim, o ser humano traz em seu íntimo as infinitas possibilidades de crescimento, de amadurecimento espiritual, que só através do tempo irão se concretizar. A essa altura, é preciso mencionar que Allan Kardec questionou os instrutores espirituais quanto à importância da encarnação em O Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus lhes impôs a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda a outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. É a questão 132 do Livro dos Espíritos. Mais adiante, o codificador acrescenta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. Na questão 166. Sendo a criança um espírito reencarnado, traz íncito em seu inconsciente o acervo de conhecimentos e conquistas anteriores que assomam durante a vida terrena em forma de aptidões, tendências, preferências, limitações, bloqueios, traumas, que constituem todo o elenco de facilidades e dificuldades nas múltiplas áreas de sua atuação e que irão influenciar o processo do seu desenvolvimento, educação, formação de caráter para compor a sua personalidade atual. Infere-se que, a cada encarnação, o espírito, sem perder a sua individualidade, assume uma nova personalidade decorrente de suas necessidades mais prementes. Assim, está sempre vivenciando novas experiências, como, por exemplo, desenvolvendo em determinada existência uma aptidão artística, para cuja atividade encontrará facilidades, ou aprimorando uma propensão para a mecânica, para a matemática, para o exercício da medicina, da engenharia, para pesquisas científicas, etc. Como também poderá renascer em um meio onde não tenha condições de exercer determinadas tendências, embora estejam latentes em seu íntimo, como uma prova necessária por tê-las usado de forma prejudicial para si e para os outros. Em contrapartida, a fim de burilar o seu caráter no âmbito dos valores morais,
passará por experiências e situações que o motivem a isso. Percebendo a importância do período infantil, Allan Kardec propôs aos benfeitores espirituais a seguinte questão: qual é para o espírito, né? Então, qual é para o espírito a utilidade de passar esse estado de infância? E a resposta: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. É a questão 383. A infância é, pois, o período propício para que sejam introjetados no íntimo do espírito recentemente reencarnado os novos valores, através da aquisição de hábitos, condutas, vivências que o enriqueçam e preparem para o decurso de sua vida terrena. Fique então esse primeiro capítulo com muitas reflexões para compreendermos melhor o espírito que retorna num novo corpo para uma nova experiência. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um livro. Eu escolhi Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho, pelo espírito Hermâncio de Faux, psicografado pelo médium Vanderlei de Oliveira, da editora de Faux, Educando Corações. Algumas palavras sobre a autora espiritual, Hermance de La Jonchère de Faux. Nasceu em 1841 na cidade de Fontainebleau, França. Colaborou como médium com Kardec na elaboração da segunda edição de O Livro dos Espíritos, de 1860, que se popularizou. O seu guia espiritual deu grande incentivo a Kardec para publicar a Revue Spirit. Hermance, com seu pai, tornou-se sócia fundadora da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Esse título faz parte da série Harmonia Interior e com certeza vai ser mais uma luz a nos clarear essa jornada de autoconhecimento. Introdução: Pérola de Deus. A pérola, uma das mais belas joias naturais, é formada a partir do instante em que as ostras são agredidas por algum agente externo e liberam uma substância chamada nácar, cujo objetivo é envolver aquele elemento agressor e protegê-las. O acúmulo de várias camadas de nácar, em movimentos concêntricos, vai formar a pérola depois de algum tempo. A felicidade é como a pérola que se forma dentro da ostra. Nasce dos embates de cada dia no esforço da transformação no reino do sentimento. Portanto, mesmo com os problemas e dificuldades, não desanime ou interrompa teus ideais de espiritualização. A seu tempo, perceberás um clarão reluzente na tua intimidade, refletindo a riqueza e a sabedoria do Pai, que servirão para embelezar a vida e fazer-te mensageiro de paz em ti mesmo. É a pérola da alegria definitiva. Ser feliz é estar bem consigo e com o mundo. É deixar a pérola da alegria luzir para tudo que vibra à tua volta. Ser feliz é desconhecer barreiras, porque a felicidade anda de mãos dadas com a fé. Ser feliz, quanto significa essa expressão? Abre-te para a vida sem medo ou culpa. Acredite no futuro, trabalhe e sirva, ame e perdoe. Inevitavelmente serás respondido pelas leis que conspiram a favor do teu progresso e ascensão. Prossiga confiante na conquista de ti próprio e guarda a inabalável certeza que foste criado por Deus para ser feliz na condição de ostra da terra e pérola de sua criação. Hermance de Faux. Apresentação.
É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista, em João 3,30. Não tenho o que se poderia chamar de uma linguagem estética e coerente com a beleza e a harmonia da obra Mereça Ser Feliz. Porém, minha identidade com o coração de Hermance, seu trabalho no hospital, esperança e seu amor pela causa que nos une, leva-me a arriscar algumas frases singelas de estímulo. O orgulho é grave doença espiritual que afeta a mente em severos quadros de desequilíbrio. Vencer essa perigosa bactéria da alma significa desiludir da falsa imagem que criamos para que nos sintamos importantes na vida. Essa necessidade surge do profundo sentimento de inutilidade que a maioria dos espíritos tem agasalhado em seus corações atrelados à esfera da terra. Baixa estima a si mesmo e insatisfação são suas manifestações costumeiras. Os enfoques desse livro são um vigoroso receituário moral para a erradicação da doença do orgulho e, ao mesmo tempo, um tratado para a busca da felicidade, que só começará a despontar quando tivermos a coragem de apedrejar os espelhos da ilusão e quebrar as imagens fictícias de nós mesmos, mirando o espelho da realidade no resgate do eu divino e exuberante, ao qual todos nos destinamos ser. Severo desafio aguarda os espíritas. O movimento humano em torno das ideias doutrinárias edificou formalidades que adulam a vaidade pessoal e enaltece as vitórias institucionais. E o pior é que estão se acostumando com isso. Nessa miragem, o amor e a espontaneidade têm sido relegados a pretexto de atender protocolos de pureza filosófica, entravando lamentavelmente as riquezas da alma, em detrimento de padrões que mais apontam para a vaidade que para a verdade. Doa a quem doer, mas hoje temos que admitir: existe um espiritismo dos homens e o espiritismo do Cristo, e nem sempre eles se encontram na mesma direção. A prova disso está nos inúmeros e lamentáveis casos que atendemos no Hospital Esperança, onde amigos queridos de ideal que muito amamos sofrem dolorosas crises de prepotência, atestando crises agudas de insanidade e arrependimento tardio, depois de longas peregrinações nos vales do poder e da angústia. Amigos que deveriam chegar aqui para trabalhar e servir em nossas leiras, mas que chegam cansados e doentes, tristes e culpados. Quando os princípios religiosos são mais importantes do que os sentimentos, a fraternidade não tem vez e a fé é submetida aos roteiros do imediatismo nas cerimônias exteriores, bem a gosto do ego, desvalorizando os ditames da consciência. Em Mereça Ser Feliz, encontraremos diretrizes para inverter a ordem em nossos programas no bem junto à lavoura espírita, caso tenhamos de fato suficiente humildade para aceitarmos quem somos verdadeiramente e decidirmos por interromper as fantasias de grandeza e elevação, que por enquanto ainda não são conquistas definitivas de nossas almas. Ao optarmos por sermos um pouco menores, diminuindo para que o Cristo cresça em nós, também optamos pela felicidade. Da servidora de Jesus Cristo e trabalhadora da causa do amor e do bem, Maria Modesto Cravo, 29 de março de 2002. O Hospital Esperança, citado logo acima, é uma obra de amor, fundado por Eurípides Barçanufo na vida espiritual. Vou falar um pouco sobre Maria Modesto. Ela nasceu em Uberaba, a 16 de abril de 1899 e desencarnou em Belo Horizonte em 8 de agosto de 1964. Uma das pioneiras do espiritismo em Uberaba. Ela atuou com devotamento junto ao Centro Espírita Uberabense e ao Lar Espírita. Médium de excelentes qualidades, trabalhadora incansável do amor ao próximo e mulher de muitas virtudes, Dona Modesta, como era conhecida,
Foi a fundadora do Sanatório Espírita de Uberaba, voltado para tratamento dos transtornos mentais, inaugurados em 31 de dezembro de 1933 e em plena atividade até hoje. Foi nessa casa de amor que se tornou conhecido o valoroso companheiro Dr. Inácio Ferreira, médico psiquiatra e um baluarte do bem. Prefácio. O reino de Deus não vem com a aparência exterior. Lucas 17:20. Estamos informados que todos merecemos a felicidade. Porém, nem todos possuímos na intimidade a crença de que a merecemos. Para gozar do direito natural de ser feliz, não basta simplesmente cumprir com algumas receitas de conduta como se fossem fórmulas prontas para êxito imediato. Merecimento é um estado afetivo a ser conquistado, um sentimento sem o qual permanecemos reféns. Merecimento é um estado afetivo a ser conquistado, um sentimento sem o qual permanecemos reféns da tirania da culpa e do medo. Merecimento é a liberdade conferida pela consciência para o florescimento de elevados recursos interiores. É resultante do esforço de aperfeiçoamento espiritual, constituindo vigoroso campo de atração para o recolhimento da boa parte da vida. O estado íntimo que só começaremos a sintonizar quando passarmos a ouvir a sublime melodia da consciência em substituição ao valor que damos à gritaria do ego. As concepções humanas quase sempre interpretam felicidade como sorte ou escolha divina, buscando-a através de fórmulas mágicas de imediatismo. Diante desse quadro, torna-se imperiosa a necessidade de redefinir seu conceito à luz da espiritualidade, estudando os caminhos para readquirirmos a condição de paz da qual deliberadamente nos afastamos em milênios de experiências no terreno das aparências insufladas pelo orgulho. Prepondera na Terra uma falsa noção de felicidade, através da satisfação de carências estimuladas pelas ilusões da vida moderna, enquanto felicidade é conquista de valores inalienáveis e realização existencial. Não basta viver, temos que existir, ser. E autorrealização legítima nem sempre é aquilo que desejamos para nossas vidas. A cultura humana de ajustar anseios pessoais aos padrões coletivos da sociedade tem constituído campo de revolta e desânimo para muitas criaturas. O oposto da felicidade não é a tristeza, é a insatisfação. A insatisfação humana ocorre porque as criaturas estão vivendo, mas não sabem existir. A tristeza é emoção, pode ser passageira. Todavia, a insatisfação é estado, resultado de uma enorme sequência de insucessos, más escolhas que levam o homem a sucumbir e vagar nos caminhos da porta larga, sob os convites das futilidades mundanas. O importante é ser, existir, planificar-se para passarmos pela vida sem deixar que ela passe por nós, ser proprietários do destino e merecer a liberdade. Entretanto, para nós, os calcetas das reencarnações, essa alforria tem um preço: a educação nos roteiros do amor. À luz da sabedoria espiritual, satisfação individual decorre da plena identificação com as linhas mestras do projeto reencarnatório, que antecede o retorno do espírito ao corpo físico, cujo objetivo prioritário é colocá-lo em melhores condições ante o infalível tribunal da consciência. Portanto, ser feliz é uma questão de afinar as atitudes e sentimentos com esse plano de espiritualização, somente possível pelo reencontro com a verdade sobre nós mesmos.
Esse reencontro com o eu divino é o resgate da consciência lúcida, é a conscientização, é o preço que se paga para ser feliz. O centro espírita, nesse panorama social de deseducação para a conquista da plenitude, tem um relevante papel por ensejar um entendimento mais amplo sobre como efetuar esse reencontro conosco próprio em regime de paz e esperança. Especialmente os espíritas, depositários do inesgotável tesouro do espiritismo, carecem avaliar com urgência e humildade os assuntos aqui considerados, tendo em vista o número cada vez maior de corações afins no ideal que carregam para cá, na vida extrafísica, exageradas expectativas de salvação e elevação em razão de movimentações de superfície nos compromissos junto à abençoada seara espiritista. E para aqueles outros que realmente se comprometeram com a mudança de si mesmos, nossas análises podem lhes abrir uma visão mais ampla dos mecanismos sutis da vida íntima, favorecendo o domínio sobre forças ignoradas na direção da harmonia definitiva. Um desafio urgente nos espera nas tarefas de amor às quais nos matriculamos em serviço pela felicidade alheia. Descobrir como operar também a nossa felicidade pessoal para que o desânimo e as distrações do caminho não nos enganem com os apelos de deserção e cansaço, atitudes comuns em servidores valorosos, porém invigilantes e menos abnegados. Apesar da lógica dos conhecimentos espíritas, muitos corações idealistas e generosos, iludidos por si mesmos, optam por suporem-se grandiosos e livres do laborioso dever da renovação de suas atitudes, somente porque adornam-se com títulos que causam a sensação de evolução realizada, tais como os médiuns, doutrinadores, palestrantes, dirigentes, escritores e tarefeiros de diversos gêneros. O objetivo da obra Mereça Ser Feliz, prosseguindo a série Harmonia Interior, é ajudar a pensar alguns caminhos para esse autoenfrentamento. Nada mais fizemos que oferecer reflexões para incursões no desconhecido mundo de nós próprios. Enfoques diferentes para velhos temas morais, no intuito de facilitar o entendimento e avaliação que habitualmente assinalamos distante e fora de nós. Nossos enfoques nada possuem de definitivos ou conclusivos. O debate saudável e as investigações sérias entre todos aqueles que almejam a melhoria espiritual poderão acrescer-lhes vastos horizontes de entendimento. Portanto, nossa esperança repousa tão somente em oferecer aos amigos reencarnados uma pequenina fresta pela qual se possa vislumbrar um pouco mais sobre a realidade evolutiva eivada de necessidades da qual ainda somos portadores. Sem nos darmos conta da extensão dessa realidade, continuaremos iludidos sob a hipnose do orgulho, acreditando em virtudes que ainda não conquistamos, acalentando anseios e júbilos dos quais ainda não nos fizemos credores, vindo a tombar após a morte, no reino da decepção e do queixume, tão pertinentes àqueles que vislumbram as verdades espíritas, mas que esperam mais do que merecem na imortalidade. Por que esperar a morte para enxergar e mudar o que se pode e deve ser burilado em plena romagem terrena? Por que esperar a vida espiritual para olhar no espelho da consciência e mirar a autêntica criatura que não se quer perceber na intimidade? As anotações desse volume despretensioso foram inspiradas num curso de 20 dias que realizamos no Hospital Esperança sob a direção de Eurípides Barçanufo. O amado benfeitor, utilizando-se do versículo acima,
reuniu uma centena de almas que cooperam ativamente no labor da psicografia junto ao movimento espírita, concedendo-nos a alegria de compartilhar de sua venerável bagagem em admiráveis e inesquecíveis lições de vida, enfocando o orgulho como principal obstáculo para a aquisição do contentamento eterno e da paz íntima. O benfeitor fez inspiradas análises sobre suas causas, seus efeitos e conduziu sempre nossos raciocínios e sentimentos ao imperativo da humildade como quesito primordial para a instauração do reino de Deus no altar íntimo da consciência. Fazemos um caminho de volta ao Pai. Somos os filhos pródigos que constroem sendas de libertação e aprimoramento, sendo exigido muito esforço e vontade nesse doloroso retorno. Entretanto, nunca desistamos de ser felizes. Fomos criados para esse alvo divino. Acreditemos e sigamos com a certeza que pagar o preço do sacrifício pelo triunfo da paz interior é fonte de luz em qualquer tempo da vida. Indubitavelmente, a sábia colocação de Jesus ao destacar o reinado de Deus, distante das aparências exteriores, é sobretudo oportuna indicação, inclinando-nos a deduzir que de ninguém dependemos para alcançarmos a plenitude da felicidade, a não ser de nós próprios. Trabalhemos com afinco por merecê-la e façamos o bem pelo próximo, mas igualmente o façamos em nosso favor, aprendendo a ser boas companhias para nós mesmos através de uma convivência pacífica e gratificante. Lutemos pela nossa felicidade, mesmo que por enquanto no quadro escuro das provas. Ser feliz seja apenas viver um pouco melhor hoje do que ontem. Esperançosa em ter contribuído palidamente para vê-los felizes, desejamos aos nossos leitores e amigos votos de paz e bom proveito em nossas singelas reflexões. Hermance Dufour, 11 de fevereiro de 2002. Vamos ficar por aqui. Boa semana a todos.